Quem tem Deus, tem tudo. A Pedra Filosofal. Um príncipe orgulhoso, com sua grande comitiva, tocando trompas e clarins, penetrou numa selva do Hindustão para caçar. Depois de abater muitas aves, javalis selvagens, cervos velozes e tigres cruéis, o príncipe e seu imenso grupo se perderam no ventre escuro da selva. Eles tinham comida, mas não água. Procuraram-na, galopando freneticamente pela mata, mas não encontraram uma gota sequer. Enquanto a terrível noite tropical se aproximava com seus perigos sinistros, o príncipe e seu cortejo cavalgavam desesperadamente em busca de abrigo. Por fim, no momento em que o sol desaparecia silenciosamente, o príncipe avistou uma velha cabana em ruínas. Movido por um tênue raio de esperança, empurrou a porta destrancada e entrou. Estava tudo escuro, exceto por um filete de luz que se filtrava por uma fresta do telhado. Olhando à volta, o príncipe viu a fresta no telhado da cabana e se desesperou à ideia nada reconfortante de que o local estivesse deserto. E já ia saindo quando lhe ocorreu chamar em voz alta. Esperando contra toda a esperança que alguém aparecesse, gritou: "Olá, alguém em casa?" Para sua surpresa, ouviu uma resposta em voz calma, firme e pacífica: "Estou aqui. Queres água?" O príncipe ficou surpreso. Aquele ser parecia adivinhar seus pensamentos antes mesmo de encontrá-lo ou conhecê-lo. O príncipe e seu séquito ficaram muito felizes por receber água e frutas do homem santo que vivia naquele retiro extremamente isolado da selva. O príncipe perguntou ao idoso anfitrião: "Quem és?" "Bem, sou apenas um pobre eremita", respondeu o velho. "Não tens medo de tigres e cobras?" O príncipe perguntou. "Oh, não. Os tigres são meus gatinhos e as cobras são meus animais de estimação. Eles e eu somos amigos, sempre nos aquecendo ao sol do amor que está em toda parte." Olhando para o eremita, o príncipe se espantou ao ver duas cobras penduradas em seu pescoço, formando uma espécie de guirlanda. Mas quando se aproximou para examinar melhor as cobras, elas silvaram e ergueram a cabeça provida de capelo, prontas para expressar sua ira ante a aproximação de uma vibração má, pois sentiam o medo e o espírito vingativo ocultos no peito do príncipe. Logo depois, os seguidores do príncipe entraram em pânico quando um enorme tigre de Bengala apareceu na cabana e calmamente estirou-se aos pés do eremita, para em seguida esgueirar-se lentamente em direção ao bosque escuro, depois de receber sua cota de carícias do ancião. Ainda mais espantado, o orgulhoso príncipe pensou: "Este velho eremita parece ser bom e gentil. Salvou nossas vidas da sede e de animais selvagens. Por isso quero torná-lo rico e próspero." Com tais pensamentos em mente, disse ao eremita: "Ancião, teu rosto irradia bondade e sinceridade. Agradeço tudo o que fizeste por mim e te contarei um segredo para ficares rico. Um segredo que revelarei pela primeira vez, só para ti." Assim dizendo, o príncipe tirou uma pedra filosofal das dobras do manto e continuou: "Vou te confiar esta pedra filosofal de família por 1 ano, para que possas ficar rico usando-a. Ela foi dada ao meu pai por um grande alquimista místico e tem o poder de converter em ouro qualquer coisa que tocar. Usa-a todos os dias
a fim de transformar pedras e rochas em ouro por um ano inteiro e construir um palácio dourado aqui. Findo esse prazo, voltarei para te fazer uma visita e reaver minha preciosa pedra filosofal, que valorizo mais do que minha própria vida. Mas pelos céus, não a percas. O eremita não queria assumir tamanha responsabilidade, mas por fim consentiu em ficar com a pedra, ante a insistência do príncipe. Este viu o ancião guardá-la despreocupadamente sob a camisa. Muitas pessoas na Índia carregam seu dinheiro dessa maneira, por causa dos gatunos. O príncipe foi embora e depois de um ano voltou com sua comitiva para visitar o eremita, esperando vê-lo instalado num palácio. E ficou horrorizado ao se deparar com a mesma cabana, mas em estado ainda pior de conservação. Desceu do cavalo, entrou correndo pela porta aberta da cabana e gritou: "Ei, eremita, estás vivo?" Uma voz profunda e sonora respondeu: "Ó, sim, príncipe. Bem-vindo ao meu humilde lar." O príncipe gritou sem nenhuma cerimônia: "Qual é o problema contigo? O que fizeste com minha pedra filosofal? Por que não a usaste para ficar rico?" O eremita coçou a cabeça e respondeu: "De que pedra estás falando? Eu não quero ser rico." O príncipe mal, se contendo de raiva e assombro, perguntou: "Não te lembras da pedra filosofal que guardaste sob a camisa um ano atrás? O que fizeste com ela?" "Oh, sim, agora me lembro daquela pedra tão preciosa para ti. Eu meditava profundamente sobre o espírito e fui me banhar no rio. Então ela deve ter caído na água." Ao ouvir isso, o príncipe gritou: "Perdi tudo!" e desmaiou. O eremita o trouxe de volta à consciência, borrifando água em seu rosto. A comitiva do príncipe exigiu a morte do eremita ladrão descuidado, como o chamavam. O eremita riu e disse: "Homem com cabeça de hidra, eu ignorava que farias tanto barulho por uma pedra. Vem comigo até o rio e deixa-me procurá-la." O príncipe replicou desdenhosamente: "Vais procurar uma pedra arrastada pelas correntes velozes do rio há um ano?" O eremita, sem dar mostras de medo, ordenou em voz alta: "Jovem príncipe, e todos vós, vamos até lá. Não façais mais barulho até que tenhamos vasculhado o leito do rio." Sob o feitiço de um estranho magnetismo, o príncipe e sua comitiva, sem dizer palavra, seguiram o eremita até o rio. Então o eremita pediu ao príncipe para tirar seu lenço, segurar os 4 cantos, mergulhá-lo nas águas do rio e gritar: "Ó príncipe do universo, criador de todas as pedras preciosas, devolve minha pedra filosofal." Quando o príncipe tirou o lenço da água, viu 2 pedras filosofais exatamente iguais às que ele havia perdido. Com olhos incrédulos, saiu da água e descobriu, testando as pedras, que cada uma podia transformar outras pedras em ouro. O príncipe então amarrou as 2 pedras filosofais no lenço e as jogou de volta no rio. O eremita e a comitiva gritaram: "Ei, por que fizeste isso?" O príncipe virou-se para o santo, caiu a seus pés, com as mãos postas, e disse: "Honorável santo, eu quero ter o que tu tens, sabendo que consideras as pedras filosofais como seixos inúteis." Assim o príncipe deixou seu reino material para adquirir o imperecível reino do espírito. Esta história mostra que as riquezas terrenas, não importa quão valiosas pareçam, são perecíveis e ficam para trás
depois que o corpo morre. Em vez de desperdiçar seu tempo usando habilidades empresariais para transformar pedras em ouro e adquirir riquezas efêmeras, você deveria ser como o eremita, que possuía as riquezas imperecíveis de Deus. Estando com Deus, você será mais rico do que jamais sonhou, e, se necessário, jogará fora milhões de dinheiro terrestre como se fossem seixos, a fim de adquirir as riquezas imorredoras do Espírito.